Mas, bom, então, assim, Rogério, obrigado pela aceitação de vocês, né? De fazer parte desse trabalho. Nós fizemos agora há pouco uma reunião de alinhamento. Eu estou indo também para a infraestrutura agora para outra agenda, mas como a gente tem feito, eu tenho aberto a reunião, porque é uma reunião oficial de trabalho, mas informal, né? E ouvir vocês da economia, eu considero que é um dos pontos mais importantes, né? O Banco Central veio até nós, disse que realmente precisa haver uma atualização. Nós já ouvimos assim, a maioria, não vai dar para ouvir todos, porque é muita gente, talvez, mas a grande maioria das entidades ligadas ao setor produtivo a gente tem ouvido, né? E a conclusão que nós chegamos, Rogério, é que mais do que mudança de lei, são mudanças administrativas dentro do próprio manual, né? Então, nós vamos ter alguma mudança legislativa e outras que não são, a maioria. O que nós acabamos avaliando que é muito positivo. Quando o Perim e eu tivemos essa ideia, a nossa imaginação é que nós íamos ter que fazer uma reforma de muita lei. Mudar a lei em ano legislativo sempre é muito complicado, né? Então, nós ficamos felizes que estamos vendo aí que muita coisa com boa vontade a gente vai poder sugerir e ser acatada pelos órgãos de governo e pelo Banco Central. Há um tempo atrás, antes de nós começar, Rogério e Mazinho, eu estive lá com o Esteves, que agora virou secretário, né? E ele me disse que teria ainda esse ano, início do ano que vem, uma ou duas MPs que tratariam de crédito rural. E depois não falei mais com ele sobre o assunto. Queria poder também entender se essas MPs estão sendo construídas ou não, e que, inclusive, ele pediu que nós formalizássemos ao Ministério, coisa que fiz, para colocar alguém a acompanhar o trabalho da comissão. Depois eu acho que foi tanto bombardeio aí que não evoluiu nada, acabamos não tendo um acompanhamento, mas, enfim, hoje está aqui o Jânio, o Gustavo e o Dr. Nélio Perim, que são os que estão realmente conduzindo isso. Era bom a gente também falar nessa questão. E a nossa ideia, Rogério, é agora no final do mês, início do mês, nós temos, então, os encaminhamentos e tratarmos com uma reunião, que seria uma reunião junto Banco Central, vocês da Economia e Ministério da Agricultura. Um ou outro ponto que for legislativo, nós vamos apresentar como projeto de lei. Mas o que for de sugestão administrativa, então, antes de apresentarmos, ou talvez apresentarmos numa audiência pública, nós temos um alinhamento, porque quanto mais pacífico isso for, que der para a gente já ir avançando, esse é o nosso objetivo, né, Rogério? Então, ouvir vocês vai ser, no meu ponto de vista, um dos pontos mais importantes que tem desse nosso trabalho, além da alegria de reencontrá-los, mesmo que virtualmente, né? Atrapalhamos nas férias do homem, lá em Maldivas, tô querendo falar sobre o manual de crédito rural, não dava, né, Rogério? Aí não tinha jeito, isso aí vou ter que contar, rapaz. Você podia pelo menos organizar esse negócio do dólar aí, deixa o dólar caro aí, não tem o que fazer, cara. Não, não vou devagar na Ceará mesmo, deputado. Então, eu fiz um pouquinho mais de fala, né? Mas é para mostrar o meu carinho particular. Considero vocês meus amigos, né? E também o respeito e a valorização aí da importância desse momento, né? Falar o que vocês acham que tem que mudar, o que vocês esperam, o que estão trabalhando para mudar, dessas medidas provisórias, se é realidade ou não, e, obviamente, né, desejar um ótimo trabalho a todos vocês. Eu tenho com o Marcelo Sampaio agora aqui uma reunião na infraestrutura e aqui, com a equipe, o que ficar encaminhado vai para o relatório, vir a lei, né? Mas, com certeza, será uma das reuniões mais importantes que nós teremos aqui. Ok, deputado. Obrigado aí pela estima. O senhor sabe que é recíproca. E o que a gente puder ajudar aqui e sugerir, nós estaremos, obviamente, à disposição para fazê-lo, né? Quanto à história das MPs, existe, sim, um projeto que está sendo, inclusive, coordenado pelo Ângelo do MAPA, que está envolvendo tanto o Banco Central quanto a gente, mas provavelmente essa MP ela
ela possivelmente será proposta ou pelo MAPA ou por nós. Em geral, como a gente... o ponto mais difícil de passar, geralmente, é no Ministério da Economia, então, geralmente, a gente é designado para tocar esses projetos, porque a gente, de dentro do Ministério da Economia, é sempre mais fácil gerir esse tipo de projeto multidisciplinar, que envolve vários órgãos, inclusive do Ministério. Mas nós não estamos muito adiantados nesse processo, porque uma série de problemas, né? E que agora estão sendo pacificados, nós devemos retomar essa agenda o mais breve possível, e, inclusive, essas discussões aqui do grupo podem beneficiar a redação desse dispositivo. Tá bem. Então, na verdade, na reunião de fechamento, né, Rogério, quando nós temos a ideia de fazer agricultura, economia e Banco Central, seria importante chamarmos, por parte da agricultura, também o Ângelo, para ele receber essas sugestões como contribuição para o trabalho que está sendo feito, né? Com certeza. Então, o senhor está com a palavra e uma ótima reunião a todos. Um grande abraço, deputado. Boa reunião aí. Bem, senhores, eu gostaria, antes de mais nada, de entender em que pé que está o grupo, porque, infelizmente, nós não tivemos uma participação, não vou nem dizer participação ativa, nós não tivemos participação até agora. Gostaríamos de saber em que pé que está o grupo e como os senhores esperam que nós possamos contribuir. Boa tarde a todos, boa tarde, Rogério. Aqui é o Gustavo, da Câmara, falando. Ô, Gustavo, tudo bem? Tudo certinho? Prazer falar contigo. Boa tarde, Elismar, Pedro Mesquita, doutor Neri, doutor Jânio também. É o seguinte, Rogério, essa comissão externa, ela foi inicialmente constituída para tratar do Manual do Crédito Rural, né? Mas o deputado ele achou por bem ampliar um pouco o escopo, né? Então ele está vendo, obviamente, as reformas e inovações que podem ser feitas no Manual de Crédito Rural, mas também ele está aberto a sugestões de alteração na legislação, não só do crédito rural, mas também dos títulos do agronegócio, tudo envolvendo o universo da cadeia, do financiamento da cadeia produtiva do agronegócio. O deputado ele sublinha que ele está aberto a sugestões de aprimoramento na legislação e na norma infralegal também. Tá? Esse é o primeiro esclarecimento, né? Ao longo desse mês de outubro e setembro, né, foram feitas várias reuniões. Tivemos reuniões com representantes da FEBRABAN, das fintechs, que trouxeram várias sugestões, né? Representantes do setor produtivo, dos fornecedores de insumo, e praticamente todos os atores, né? E tivemos reunião também com o Ministério da Agricultura, né? O deputado ele está sendo assessorado por uma equipe. Essa equipe é formada pelo doutor Neri Perim, tá? Pelo doutor Jânio Zeferini e por mim, Gustavo. Tá? A intenção do deputado agora no mês de novembro, na segunda quinzena, a sinalização dele é que na segunda quinzena do mês de novembro ele deseja apresentar o relatório dele, né? Então, para isso, a gente está em cada reunião sublinhando para todos os participantes e solicitando que enviem por escrito as sugestões no mesmo e-mail pelo qual os senhores foram convidados para a reunião, né? Para formalizar a sugestão à comissão externa, tanto na legislação, tanto na norma legal, quanto eventuais outras alterações, né? Para que a gente possa se debruçar e, quem sabe, isso enviar até o dia 30 de outubro agora, tá? Para que a gente possa se debruçar e, eventualmente, entrar em contato para discutir algum ponto ou outro e dar seguimento à atividade, né?
o prazo é meio curto. Antes de passar a palavra, Rogério, eu vou perguntar para o doutor Nery Perim, o doutor Jean, se eles querem fazer alguma observação. Então, eu gostaria só de fazer uma observação rápida, tudo bem? Boa tarde, Rogério, Pedro e Elismar, tudo bem? Prazer estar com vocês aqui, uma honra, na verdade, né? É o seguinte, tudo que a gente já conversou até agora, Rogério, muitas das questões estão pautadas em ajustes pontuais em algumas normas tanto do Manual do Crédito Rural e outras normas operacionais do Banco Central decididas via resolução. Eu vou deixar, depois da nossa conversa, a gente vai ter a oportunidade de aprofundar alguns temas, mas, basicamente, como é que a gente insere esse mundo novo das fintechs, né, no financiamento do crédito. Então, existe um apetite ao risco bastante interessante das fintechs, e elas têm interesse em operar, e elas gostariam de entrar com mais firmeza, com mais força, e também com regulação, com regras claras, né, e com possibilidades de participar desse mercado, trazendo mais capitais para o agro e fazendo aquilo que o governo sempre buscou, que é o quê? Reduzir a dependência dos médios e grandes produtores do crédito oficial, deixando, assim, de maneira o crédito mais livre e abrangendo mais elos da cadeia. Basicamente, foi isso que a gente conversou bastante. Outra questão também, a questão cartorária, custos de cartório, essas coisas, que também deve estar na pauta aí dessas MPs futuras. Um abraço. Rogério, antes de passar a palavra, só para reforçar o que o Jânio estava comentando, discutiu-se muito a questão do custo dos registros cartorários, né? Veio a informação sobre uma reformulação no SICOR, né? Uma reunião no SICOR de vários registros espalhados, vários órgãos do governo, e discutiu-se muito o uso dos recursos livres, né? E tudo isso com o objetivo de simplificar o crédito, reduzir o custo de observância, o custo de operação, fazer com que o crédito rural se torne cada vez mais de interesse das instituições financeiras em operar com o produtor rural, né? Então, passo para você a palavra, fica à vontade. Ok. Sobre a questão dos cartórios, dos registros, está sendo elaborada, na verdade já está elaborada, está tramitando no Ministério da Economia uma MP específica sobre isso. Eu não tenho aqui a liberdade de falar sobre ela, porque não é de nossa autoria, e aí eu também não quero atravessar os outros, né? Mas a nossa subsecretaria de Microeconomia está fazendo, e abrange mais do que o agro, mas também a parte de registros vai afetar o agro também. Se vocês quiserem mais informações, eu sugiro que o chame para conversar, mas essa MP deve estar saindo agora no começo de novembro. Na verdade, estava para ser assinada hoje, mas com a história do relatório da CPI, a gente recolheu aí os flaps, né? Vamos esperar a bagunça aí, o rolo aí, não quero desrespeitar nada, não, mas deixar essa história que é muito mais, vamos dizer, desestrutura qualquer processo legislativo que corra em paralelo. Mas informação seria com quem mesmo que você comentou? Com a nossa área de micro, com o Emanuel, subsecretário Emanuel, eu vou dar um completo. Emanuel de Souza Abreu. Obrigado. Essa MP vai obrigar os cartórios a fazerem centralização de aquela velha história de que eles têm que ter uma plataforma centralizada para você fazer uma consulta. Bem, aí ele entra nos detalhes, porque realmente é dele. Eu não quero atrapalhar o processo deles aqui, tá certo?
Sobre a questão das fintechs, é uma área que nós temos trabalhado muito. O Francisco Erismal, o nosso Mazinho aqui, tem se debruçado muito sobre esse assunto. Nós tentamos fazer um voto, mas o voto realmente estava pouco estruturado, era um voto para abrir essa possibilidade. O Banco Central está trabalhando nisso. A ideia é que a gente comece permitindo que as fintechs tenham acesso aos recursos de exigibilidade dos bancos. Como é que funcionaria? Um banco criaria um FDIC, preferencialmente um FIAGRO, e forneceria um FIAGRO de direitos creditórios e financiaria as fintechs, que, por sua vez, repassariam para o produtor rural. Nós estamos pensando no Pronaf, e o que acontece é que, uma vez que comprovado que esse recurso chegou no produtor rural, esse recurso poderia ser descontado na subexigibilidade do Pronaf do banco. Então, isso a gente vê que do nosso ponto de vista, é uma medida que facilitaria os bancos a desempossar recursos do Pronaf, colocaria as fintechs definitivamente no ecossistema do crédito rural, e com isso poderia haver outros benefícios. Quando esses caras entram, eles fazem inovações que a gente nem prevê, né? E, melhor de tudo, e é o nosso objetivo maior, né, é facilitar para o produtor rural, que teria acesso a um crédito muito mais rápido de desburocratizar. Obviamente que esse processo já tem oposição de alguns setores, marcadamente a OACB já se pronunciou contrária a essa medida. Obviamente tem os interesses comerciais legítimos da OACB nesse ponto, mas nós estamos pretendendo pautar esse voto. É óbvio que, se vocês tiverem contribuições sobre esse assunto, seria bom que vocês fizessem o caminho inverso, porque a gente pretende pautar o voto em novembro, de forma que... porque uma coisa que, assim, Gustavo, com todo o respeito, porque essas sugestões do Manual de Crédito Rural, a gente tem o maior prazer em discutir com vocês. Mas essas coisas, na verdade, a gente já pode fazer, né? O que eu acho que é realmente imprescindível a discussão no âmbito do parlamento é quando a gente tem que fazer modificações legislativas. Então, essas eu acho que... Porque as modificações do Manual de Crédito, se vocês quiserem propor para a gente, etc., nós estamos 100% abertos. Agora, eu não sei se faz muito sentido a gente propor para vocês quando é da nossa alçada fazer as modificações. Então, esse processo, para falar a verdade, eu ainda não entendi direito. Porque, se vocês quiserem discutir com vocês as sugestões que vocês têm, ou alguma medida que o deputado Jerônimo, ou qualquer outro deputado, por assim dizer, queira instituir formalmente, nós estamos 100% abertos, e eu sempre tive uma relação muito boa com o deputado tem uma relação muito boa com o Ministério da Economia, ele é atendido pelo ministro Paulo Guedes, e por a gente, então, nem se fala, né? Nós já implementamos várias medidas, inclusive medida provisória, que vieram à tona através do deputado. A medida dos cerealistas, na 13986, foi ele que trouxe para o Ministério da Economia. Então, assim, quando é nesse sentido, eu entendo essa colaboração. No sentido da gente propor para vocês, eu acho que teria que ser no sentido daquilo que a gente já não consegue fazer dentro de casa. Então, são essas minhas palavras iniciais aí, e obrigado aí a todos pela atenção.
Tá. Ah, Rogério, é o seguinte, uma demanda que foi bastante frequente e que eu acho que teria interesse de te ouvir sobre isso, que é dentro dessa ótica que você colocou, é o seguinte, nós sabemos que os beneficiários do crédito rural hoje, eles estão definidos no Manual de Crédito Rural e existe lá produtores rurais e cooperativas e algumas indústrias e tal. Os bancos reclamam, fintechs, todo mundo reclama, que no caso de recurso livre, crédito rural, recurso livre, eu precisava de ter uma interpretação um pouco mais clara e abrangente, porque eles entendem, assim, os bancos entendem de que, por exemplo, uma indústria que compra CPR de produtor para beneficiar, ela está dentro do crédito rural, porque ela tá dentro de uma elo da cadeia da produção agrícola. E aí ela não pode ser beneficiária de crédito rural, ela é beneficiária de crédito comercial, por exemplo. E aí dificulta a própria colocação de papéis dessas empresas e tudo mais. Então, nas nossas conversas aqui, a gente quer levar para o Ministério uma proposição de que em crédito rural livre, recursos livres, recursos controlados, a gente sabe de toda a dificuldade de equalização, orçamento, então nem queremos mexer nisso, porque não tem muito espaço, né? Então a gente não quer também ficar criando dificuldades. Mas no caso do recurso livre, a gente ia buscar uma interpretação que eu quero colocar aqui de uma maneira simplista, mas para deixar delimitado o campo. Por exemplo, até a distribuição do produto oriundo do campo, de origem animal ou vegetal, que até a distribuição, até a distribuição pudessem ser conceituadas e caracterizadas e tratadas como operações de crédito rural, tá certo? Distribuição e varejo não, porque aí não tem sentido, tá? Mas que nesse meio, nessa cadeia, né, as operações pudessem ser formalizadas como crédito rural. Logicamente, recurso livre, aí taxa a mercado sem dificuldade. Essa é uma questão que foi bastante recorrente. Com relação às fintechs também, que você colocou aí que o Mazinho está cuidando, que é muito bom saber disso também, né, que está cuidando aí, é o seguinte, o que eles querem? Eles querem... O que você colocou é o sonho. Eles acessarem os recursos do recurso controlado, de alguma forma, tá certo? E aí, alguns agentes acham que precisa só ter uma regulação prudencial aí para evitar qualquer desvio, né? Mas foi isso. Basicamente, são esses os assuntos que foram colocados. Cartório, você já disse, está sendo feito, né? E basicamente foi isso. Outra questão também que foi colocada, e para nós também é relevante aí, é que nas operações de crédito, aquele conceito que já foi discutido algumas vezes, eu sei que já foi discutido, da gente sair do plano safra e passar para o plano de negócio, porque hoje está tudo linkado ao plano safra. Então, você faz dentro do plano safra. Você não consegue fazer uma operação dentro de um plano de negócios. E como é que a gente transforma uma operação? Sai do plano safra com o limite operação a operação, e a gente trabalha, no caso dos produtores rurais, no conceito de plano de negócio. Por exemplo, se ele vai para ele ter um custeio, tornar isso realidade, na verdade, o que já existe, mas existe algumas amarras ainda do prazo de... Por exemplo, nós temos um caso clássico aí de produtor de maçã, que é uma demanda recorrente, que a operação deles são 14 meses. Em 14 meses, eles não conseguem vender a produção. Aí não tem comercialização, e aí trava tudo, tem que ir para uma operação comercial ou fazer um mata-mata, e por aí vai. Então, que a gente pudesse dentro, claro, respeitando, eu quero deixar mais uma vez claro, cientes, absolutamente cientes das questões que envolvem equalização e equalização de taxa. Então, não queremos mexer com equalização de taxa, mas como é que a gente consegue desvincular o plano, assim, os limites de crédito, as operações, as negociações do plano safra e pensando mais num plano de negócio para tornar mais barato, reduzir custo de observância, custo operacional, registro, etc.
Isso aí foram as demandas mais recorrentes. Ok. No caso das fintechs, eu acho que a gente está completamente alinhado aqui e agora é fazer acontecer. O Banco Central está trabalhando nisso, nós estamos trabalhando nisso e deverá sair um voto em novembro. O secretário Adolfo Saxida, meu chefe, faz questão que esse voto saia ainda esse ano. Nós vamos tentar em novembro. No caso do crédito rural, recurso livre, esse é um problema que não depende muito da gente. Por quê? Porque quando essas operações, quando saem, vamos supor que a gente abra para o crédito livre, para recursos próprios, para outros participantes da cadeia que não agricultores de suas cooperativas. Existe a exceção lá para compra por parte da indústria e tudo, mas abrir para outros integrantes da cadeia, o nosso grande problema seria a Receita Federal, porque o crédito rural, assim conceituado, ele tem vantagens tributárias, como vocês conhecem, que transpassariam os limites atuais do crédito rural e outras empresas da cadeia do agronegócio, tendo acesso, elas, obviamente, substituiriam as operações de crédito que ela tem hoje, que são tributadas com IOF na cabeça, por essas operações, e é por isso que elas querem, né? Óbvio. E isso, embora possa até ser desejável, seria uma briga incrível com a Receita Federal e que nós não temos a autorização interna para comprar. Quer dizer, a história o ministro Paulo Guedes, ele falou que a última coisa que ele ia fazer vista grossa era para o Fiagro, porque a gente mostrou para ele, por cálculos econômicos e não meramente cálculos contábeis, que o potencial de regularização fundiária e, com isso, o pagamento de impostos atrasados superava muito o que a gente ia perder de recursos, né? Da tributação do Fiagro. E esses cálculos não se enquadram nos cálculos necessários para a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é o que a Receita faz, e ela é obrigada a fazer desse jeito, não é culpa deles, é a lei. Então, essa briga para envolver, para permitir o acesso ao crédito rural com as vantagens inerentes, mesmo no crédito com recursos próprios, é uma briga que a gente teria que comprar com a Receita Federal e que nós, no Ministério, não estamos autorizados a fazer. Obviamente que o parlamento é soberano e pode expandir o crédito rural para outros elos da cadeia. Mas nós, infelizmente, nessa, Jânio, fica muito difícil nós atuarmos. E a terceira... Você respondeu uma questão muito importante, quer dizer, nós vamos tratar desse assunto em outra seara, tá? Não, claro, eu compreendo e já estou explicando por que a gente não pode ser participante, muito embora, em certos casos, a gente até concorde. Eu não sei se até o distribuidor, mas pelo menos algum processamento, primeiro processamento, que outro dia nós estávamos discutindo muito isso, quer dizer, na questão do bioinsumo lá, dos dejetos de suínos. Nós estamos com uma discussão muito grande nessa, mas nós não temos como entrar nesse debate. E eu acho que o Mazinho quer complementar aqui. Por favor, Mazinho. Boa tarde, pessoal. Tua mãe foi embora, pô? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Márcio, tudo bem? Tudo jóia. Escuta, é o seguinte, essa discussão sobre a utilização dos recursos livres, a gente até sabe também que
que podia ser uma coisa importante. Mas na hora que a gente considerar, porque a gente tem duas alternativas. Uma é considerar o cara que vai usar o beneficiário como produtor rural, para efeito de contratar essa operação, e aí ele tem alguns efeitos. E o outro caso é considerar a operação como operação de crédito rural. Então, é só para a gente pensar um pouco que os recursos para o crédito rural, a gente está criando aí fórmulas e fórmulas para utilizar outros recursos de mercado para o crédito rural. E o que não está sendo fácil. O FIAGRO foi uma das últimas coisas que a gente conseguiu fazer. Então, se outros beneficiários ou beneficiários de um porte muito maior forem utilizar esses recursos para o crédito rural, talvez seja uma coisa que seja concorrente com o crédito rural para aqueles produtores, em tese, que seriam os mais capacitados ou os mais prováveis beneficiários do crédito. Mas isso é mais uma informação que é só para a gente pensar um pouco de como a gente vai querer caracterizar isso, né? Sem contar esses efeitos aí fiscais ou tributários que o Rogério está falando. O que acontece é que se a gente poderia, por exemplo, abrir para os recursos livres, quer dizer, para os recursos próprios. Aí você não estaria excluindo ninguém, que aí seriam outros recursos. O problema é que a Receita Federal está em cima. Né? Não, mas mesmo colocando outros recursos, porque, vamos lá, hoje a instituição financeira ela já pode colocar esses recursos no crédito rural, não há nada que impeça. Se ela for uma operação... Mas talvez ela não queira botar para o produtor, mas queira botar para o outro cara. Sim, talvez ela queira colocar para outro cara. Aí fazer uma operação diferente, com alguém mais capacitado, isso tudo bem, ela já poderia fazer. Uhum. E aí teria que caracterizar isso como uma operação de crédito rural. Essa que é a nossa... que vai ser o nosso trabalho, né? De ver se a gente vai caracterizar o beneficiário ou se a gente vai caracterizar a operação como crédito rural. De qualquer maneira, mas eu acho que isso implicaria em modificação legislativa, né? Porque como está hoje... Como está hoje, não dá. Isso aí. Não dá. Tem que ter uma modificação Deixa eu fazer uma pergunta, Gustavo, aqui da Câmara. Você falou duas alternativas. A primeira, classificar o beneficiário como produtor rural, né? A segunda, classificar a operação como de crédito rural. Mas quando eu classifico o beneficiário como produtor rural e uso recursos livres do crédito rural, automaticamente já não, a operação já não é classificada? Eu me perdi aí. Não, nesse caso, não necessariamente, porque o beneficiário do crédito, ele passa a ser beneficiário do crédito rural, mas ele, na medida que ele faz uma operação, essa operação não precisa necessariamente ser crédito rural, porque o crédito rural é uma operação que tem que ter um empreendimento por trás disso, ele vai ter que fazer um empreendimento rural. Por exemplo, se é uma pessoa que está na indústria, então não necessariamente esse cara classificado como produtor rural, ele vai fazer uma operação de crédito rural. É a mesma coisa do produtor rural emitir uma CPF para comprar combustível, entendeu? É mais ou menos nesse sentido que eu estou falando. E a outra coisa é considerar determinado tipo de operação como operação de crédito rural. Porque é o que... Esse detalhe a gente fez um pouco na Lei 13.986, né? Na Lei do Agro, a gente já fez algumas coisas. Quando a gente disse que a agroindústria, que a indústria, no segundo processamento, já poderia emitir a CPR lá. No primeiro processamento, né? Primeiro processamento, mas mesmo assim, lá, a gente só conseguiu porque fica sujeito ao imposto. Está lá na lei que, se for o caso de ser indústria de primeiro processamento... Tem isenção. Não tem isenção, que a CPR tem para a pessoa física, né? Então, o que acontece é que
foi assim que a Receita deixou passar. Haveria Então, alguma vantagem para essas indústrias acessarem o crédito rural de recursos livres, mas sem isenção? Não, né? é uma coisa que fica uma incógnita, né? E, de qualquer forma, como o Mazinho falou, para dar esse acesso, não é no Manual de Crédito Rural. A gente não consegue fazer isso, não passa da PGFN nem a pau, nem na PGBC. Precisaríamos de modificação legal. Aí a gente tem que sopesar se essa modificação legal vai drenar recursos. Primeiro, se o esforço para fazer uma modificação legal nesse sentido compensaria, quer dizer, se sairia negócio depois, quer dizer, o pessoal da agroindústria e até das transportadoras, etc., eles têm hoje mecanismos de captar recursos, são mecanismos que são mais caros do que seriam no crédito rural, especialmente por conta das isenções. Se você retira, você pode acessar o crédito rural, mas você não tem isenção, seja ele caracterizado como produtor rural, ou seja, caracterizando a operação que ele vai fazer como uma operação de crédito rural, se não tiver isenção, vai ficar bem menos atrativo. Entendi. Eu não sei se compensaria nesse caso, né? Então, a gente teria que analisar, e aí, obviamente, em conjunto com vocês, né? Porque aí teria que ser uma medida legislativa, se o esforço legislativo para a gente levar isso adiante seria compensado por uma melhoria nos negócios. Porque, se tiver isenção, a Receita Federal vai querer barrar. E aí o esforço legislativo é bem maior, porque, em geral, envolve derrubar veto. Porque o presidente veta tudo, como foi no Fiagro, e é um esforço considerável derrubar os vetos, etc. Deixa eu perguntar, Rogério. Agora, de qualquer forma, caracterizar como produtor rural, se a gente não caracterizar direito a operação, ela vai drenar recursos que iriam para o produtor rural. Se for só com recursos próprios dos bancos e apenas caracterizar a operação como crédito rural, eu não veria esse problema, porque são recursos que seriam recursos, em geral, que o banco poderia aplicar ali, poderia aplicar em letras do Tesouro, poderia aplicar em qualquer coisa. Ele tem um tomador melhor, ele põe ali. Tá certo? Eu estou recapitulando aqui onde esse tema entrou, e aí, para o Rogério e para o Mazinha, a pergunta é o seguinte: foi colocado que, do jeito que está, o Fiagro, ele tem poucos, eles têm muitos investidores, porque para comprar a cota de Fiagro, qualquer um pode comprar, né? Tá certo? Mas você não tem como distribuir esse dinheiro, como colocar o dinheiro captado pelo Fiagro. Por isso a necessidade de ampliar os beneficiários, entendeu? Acho que foi nesse ponto aí. Mas aí, Jânio, se você me permite um esclarecimento... Não, eu estou te perguntando porque... Porque no Fiagro pode. O Fiagro pode. O Fiagro, o Fiagro pode comprar cotas de participação em empresas da cadeia agroindustrial e pode comprar direitos creditórios da cadeia toda. Mas então, o Fiagro pode. Eu vou recapitular aqui, porque o que foi colocado para nós nas conversas é que essa questão para você conceituar como beneficiário, até como o pessoal da FEBRABAN colocou, quem é beneficiário, tá? Estava assim, interpretativo. E aí, quando se faz uma operação com qualquer outro ente da cadeia que não está escrito literalmente, tem muito risco do Banco Central, nas auditorias do Banco Central. Então, eles queriam um conceito mais... não é conceito mais amplo. Eles queriam, assim, incluir outros entre os beneficiários para que, quando fizesse operações com recursos livres com essas entidades, não houvesse dúvida para efeito de observância. Então, na dúvida,
não passa nos jurídicos dos bancos e tal, nos compliances, etc, etc, etc. Tá? Então, eu acho que esse seria também um ponto para a gente avaliar aí. Eu estou puxando pela memória aqui nas conversas que a gente teve, né, para colocar esse ponto adicional aí, que seria de uma forma de dar mais conforto para a compliance dentro, junto ao Banco Central, se fosse ou mais incluísse categorias ou fosse mais abrangente, tá? Basicamente é isso. Entendi, Tá? eu entendi, mas isso não é relacionado com o FIAC, isso aí é o crédito rural puro sangue, né? E aí nós voltamos na discussão inicial, e aí nós vamos precisar, de qualquer forma, de medida legislativa para fazer isso, porque no manual de crédito, pura e simplesmente, a gente tem tido experiências muito consistentes com a PGFN, que ela não vai deixar passar. E se a PGFN diz não, o ministro não assina nem a pau. Então, isso aí nós precisamos de medidas legislativas. E tinha um terceiro ponto que você citou, Jânio, que eu me esqueci agora, me perdi. Era a questão da fintech. Sicor, né? As mudanças no Sicor. E, na última fala e cartório. Eu tinha citado 3, não sei se os colegas citaram mais, não recordo. O Jânio tocou num outro assunto agora que eu não me recordo, nessa última fala, penúltima fala dele, né? Mas. Que eu comentei que, como os beneficiários na época do Fiagro, ou antes, quando a gente comentou lá no Sicor, não. Tem que recuperar a imagem, depois a gente volta. Deixa eu com relação 2 pontos aqui que a gente estava conversando antes dessa reunião, Rogério e Mazinho, é o seguinte, a ideia de, nos recursos livres, a gente desregulamentar o uso. Nos recursos livres, quem define prazo de pagamento, tudo isso, fica a critério do banco, né? Um primeiro movimento, eu sei que nos recursos controlados é mais complicado, porque quando a gente fala em prazo de pagamento de uma operação de investimento, por exemplo, implica em equalização de taxas, em retorno de recursos lá dos fundos constitucionais, o fluxo de caixa dos fundos, tem toda uma questão por trás. Mas nos recursos livres, né, o retorno é um problema do banco, o risco é um problema do banco, né? O prazo de pagamento vai ser um problema do banco também, porque quanto mais longo quanto maior o prazo ele conceder, talvez a estimativa dele reduz o custo operacional dele, porque não precisa ficar fazendo várias operações pequenas pelo mesmo prazo, né? Mas também tem um aspecto de lógica, né? Uma operação assim de R$1 milhão ou R$500 mil, eu vou dar 15 anos para ele pagar? Talvez não seja o caso, né? Então, a desregulamentação inicial exclusiva, fala, recurso livre, banco, faça o que você quiser, não depende de linha de crédito, assim, não precisa, se o agricultor for lá, mesmo financiar com recurso livre, vamos aqui para o limite, né? Eu sei que eu estou falando em operação de investimento e não é o caso de recursos livres, né? Mas vamos imaginar num cenário que a gente está numa taxa de juros bem mais baixa, como foi ano passado, por um tempo maior, né? Eu concedo para o banco a autorização dele financiar o que ele quiser. Financiamento, você quer placa solar? Está aqui. Não precisa de uma linha de crédito específica para eu poder enquadrar nessa linha de crédito. É uma linha de financiamento, é a demanda que vier dos agricultores. A ideia dessa liberalização reduziria o custo de operacional dos bancos, né? Facilitaria. O banco simplesmente, o que você quer financiar? É uma placa solar? É uma outra coisa? Faz as contas, vê se tem razoável aquilo, se tem capacidade de pagamento e toca, né? Essa foi um ponto. Gostaria que vocês comentassem. O outro ponto é com relação ao Sicor, essas alterações que a gente recebeu ao longo das sinalizações, que o Sicor vai ser aprimorado,
de forma a reunir no Sicor vários bancos de dados espalhados no IBAMA, no INCRA, em vários órgãos, né? E aí a gente estava discutindo, mas vem cá, será que já que está sendo feito esse movimento, será que se poderia aproveitar esse movimento para que o Sicor servisse no futuro, a médio prazo, não sei, como uma plataforma para que o agricultor migre para a pejotização dele, já que ele já fica mais fácil, várias informações dele reunidas ali. Está certo que aí a gente não está falando de informação contábil, né? Ativo, passivo, despesa, receita, mas tem um universo de informações que estão reunidas ali e poderia servir como uma plataforma de lançamento para que ele fique mais fácil a migração dele para a pejotização. E nessa história da pejotização, a gente estava explorando aqui antes dessa reunião. Olha, se houver uma pejotização, pelo menos é o que a gente estava imaginando, haverá uma vantagem para a instituição financeira, para as instituições financeiras, porque o nível prudencial dela de provisionamento dela vai ser reduzido, né? Porque agora é uma pessoa jurídica, né? A simetria de informações reduz, e com isso, teoricamente, como é que se diz, as provisões que o banco vai ter que fazer serão reduzidas, o banco vai ter uma vantagem. E ele poderia repartir parte dessa vantagem com o produtor, reduzindo, por exemplo, a taxa de juros, que seria o estímulo para que o produtor migrasse para essa pejotização. Se você puder comentar esses pontos. Ok. Primeiro, essa história do Sicor, o Banco Central vendeu o peixe dele, mas essa história é um decreto que está para ser assinado, que é o cadastro único do produtor rural. Nós estamos montando um grupo para produzir esse cadastro único. Provavelmente essa plataforma vai ficar pendurada no Sicor, mas a ideia é que você consiga reunir as informações dos produtores rurais, não num banco de dados único, porque isso aí a gente já sabe que é meio inviável no momento, mas pelo menos que essa plataforma acesse múltiplos bancos de dados espalhados pelo governo, de forma que você possa agilizar. Imagina você poder fazer uma DAP online em tempo real, porque a Receita está nessa história, a Receita Federal está nesse grupo de trabalho, quer participar, o INCRA, Serviço Florestal, CONAB, BNDES, o Banco Central com o Sicor. Isso é coordenação, esse projeto é coordenação da SPE, e o decreto está para ser, foi encaminhado agora para a ministra Tereza Cristina e deverá ser assinado em breve. Então, isso aí é uma coisa que é uma realidade, e essa ideia de tentar atrair o produtor para a PJ é muito boa. É óbvio que eles têm que contrabalançar isso contra as vantagens tributárias que eles têm sendo pessoa física, que são inegáveis, mas realmente para o produtor que opera muito alavancado, se ele conseguir, se o banco tiver uma provisão de capital menor e com isso facilitar a taxa de juros dele, que é o processo que a gente espera que aconteça, né? Por exemplo, o banco tem compromete menos capital naquela operação, ele pode ofertar um juros mais baixo. Pode ser que realmente atraia pelo menos aqueles bem grandões para a PJ, né? Porque seria um movimento positivo, a gente acha. No caso da desregulamentação, isso esbarraria em alguns problemas, embora em alguns casos eu seja completamente a favor. Mas o crédito rural, ele tem a interferência do Ministério da Economia e do Banco Central, porque ele é crédito. E as condições de crédito são, em geral, regulamentadas pelo Banco Central. Então, existem casos, por exemplo, quando a gente está falando dos recursos de exigibilidade,
a desregulamentação ela vai encontrar uma barreira na política monetária do Banco Central. Que o Banco Central não vai querer que o banco possa dar um crédito que vá comprometer 3 anos, vai ficar preso 3 anos, e isso pode alterar as condições de crédito da economia. O Banco Central não vai querer isso. Se eu tivesse no lugar deles, também não quereria. Com recursos livres, com recursos próprios, eu acho que talvez seja o momento para a gente começar essa desregulamentação. Quer dizer, é recurso do banco, se ele estivesse emprestando em outro setor, ele estaria fazendo condições que ele estaria arbitrando, mas aquele recurso livre no crédito rural, ele tem determinadas condições. Talvez isso seja até um facilitador para o banco botar aquele recurso elegível dele para onde ele quiser, botar mais no crédito rural. Então, essa é uma medida que eu acho que talvez valesse a pena a gente se aprofundar assim. Mas, mais uma vez, em caso específico, e que não interfira com a política monetária do Banco Central, porque aí também nós não temos alçada para nos metermos, porque, como os senhores sabem, o Banco Central agora é independente. Essa medida foi levantada pelo doutor Neri inicialmente na conversa de hoje, né? E realmente eu defendo essa ideia também nos recursos livres, né? No que tange aos recursos livres, dar liberdades para os bancos, e com isso a concorrência aumenta, o interesse deles vai aumentar também, o custo operacional vai reduzir. Neri, você queria falar, né? Sim, Gustavo, obrigado. Doutor Rogério, um prazer enorme. Primeiro, gostaria de dizer que nós que estamos dentro do agronegócio, que acompanhamos essa atividade tão nobre e tão ímpar, estamos todos cientes do esforço que o Ministério tem feito, né, para produzir melhor, para baratear os custos pré- e pós-contratuais, para agilizar o sistema, para tornar ele mais rápido, mais dinâmico. E, com certeza, o trabalho, a história vai contar, vai mostrar esse esforço que está sendo feito, e bem feito. Então, eu queria deixar o nosso agradecimento pelo empenho dos senhores aí do Banco Central, do Ministério da Economia, enfim, até do Ministério da Agricultura. O Gustavo colocou isso de uma forma ímpar, né? Por que é essa preocupação, doutor Rogério? Eu fiquei muito feliz que o senhor recepcionou com carinho ela. A gente faz isso pelo seguinte: pela desobrigação, nós sabemos como é que é o orçamento quando trata de recursos controlados, obrigatórios. É aquele modelo que você faz dentro daquilo que está escrito, que não está, não se faz. É aquela velha máxima administrativa, né? Comparada com a civil. Mas no recurso livre, o que acontece? Na maioria das vezes, né, por conta dessa liberdade, é aquela mesma... Eu vou usar um exemplo aqui um pouquinho para descontrair. É você fazer o mesmo paletó para o gordo e para o magro, não vai servir. Eu tenho uma atividade, o doutor Gustavo é dono de uma propriedade, e as condições econômicas dele é diferente do vizinho, do Pedro, do Paulo e do João, e ele pode preterir fazer um financiamento fora daquele modelo do programa instituído, mas que tem a mesma finalidade, né? Ele pode, em vez de 10 anos, querer 6, em vez de 3 de carência, querer 1 ou 2, ou querer 11 ou 12, passaria pelo projeto técnico, que o banco analisava o projeto. Não, esse projeto é financiável, tem condições de pagamento e nós vamos financiar. Eu acho que, além de baratear, além de tornar isso mais viável, também pode ser um objeto de, vamos dizer assim, de política da própria instituição financeira, dentro vamos dizer assim, do seu caixa, de compor nesse sentido. E uma coisa, Rogério, que eu acho também que deveríamos fazer, aproveitar essa oportunidade, é que nós vimos várias linhas de créditos que trazem, vamos dizer assim, produção com baixo efeito estufa, enfim. Tem muita, dentro dos projetos, tem muito financiamento que traz, vamos dizer assim, a produção de baixo carbono, mas que não está dentro na qualificação deste, entre aspas, crédito verde. Então, nós poderíamos fazer uma adequação, quer dizer,
ampliar esse guarda-chuva para vender, não uma ilusão, mas aquilo que nós praticamos, de fato, que é uma atividade rurícola muito protegida. E o crédito, evidentemente, seria uma estatística que vem demonstrar isso. Então, tem muito projeto de correção de solo, não só o ADC, mas existem várias outras linhas de crédito aí que acabam trazendo a mesma coisa, né? Produzindo. Então, nesse sentido, talvez a gente pudesse fazer alguma coisa, uma remodelagem, ou colocar alguma coisa dentro para dizer, olha, isso aqui faz parte da atividade rurícola com baixa emissão de gases. Enfim, então, nesse sentido. Eu acho que se fizéssemos isso, notadamente, são 2 pontos assim que eu acho que pode auxiliar muito, né? E inclusive para trazer mais crédito para dentro, Rogério, para o sistema, para quem ocupa, para o mutuário, né? Eu acho que poderia ajudar. Essa é uma consideração e renovo meus votos de estima pelo trabalho que está sendo realizado aí no Ministério. Neri, agradeço aí o reconhecimento e é um caso que nós vamos trazer para discussão interna e vamos contar com o apoio de vocês aí, possivelmente para fazer esse debate com o próprio Banco Central e o MAPA. Nós temos um GT específico do crédito rural, que participamos nós, o Tesouro, o MAPA e o Banco Central, e eu vou levar essa discussão e talvez a gente precise convidá-los para esse debate em algum momento, porque me parece, no caso dos recursos próprios, uma ótima ideia. No caso de projetos de agricultura de baixo carbono, a gente teria que pensar mais um pouco, embora, obviamente, o apelo dessa modalidade seja muito grande, mas a gente teria que pensar mais um pouco como encaixar. Agora, vou levar isso para o nosso grupo lá e convidá-los oportunamente para um debate nesse grupo, de forma que a gente possa viabilizar um voto, porque isso, a menos que eu esteja muito errado, e se eu tiver o Mazinho vai me corrigir aqui, eu acho que essas questões de prazo e de especificação do projeto, a gente poderia ser bem menos, vamos dizer, taxativo. Nesse caso, a gente poderia fazer esse voto. Eu já adianto que esse voto só poderia ser possível com os recursos próprios, porque os recursos obrigatórios têm todas aquelas que vocês já sabem e já falaram aqui, inclusive. Ok? Rogério, Pois não. 3 dúvidas aqui. A primeira delas, essa medida provisória que vai sair sobre os cartórios, você sabe, porque você falou que era sobre cartórios, né? Lá em 2019, nas reuniões que antecederam a medida provisória, a apreciação pelo Congresso da medida provisória 897, que resultou na 13986, alguém sugeriu lá atrás que as garantias relativas a bens móveis poderiam ser, com segurança, ser registradas naquelas mesmas entidades registradoras que hoje vão ter que registrar a CPR, né? Então, e ali foi dito que há um custo muito menor do que os cartórios cobram, com a vantagem de que essas entidades elas já estariam prontas no que se refere à interoperabilidade entre elas, ou seja, uma vez eu potencial devedor, eu me dirijo a uma instituição financeira ou a um fornecedor e para a concessão do crédito a mim,
eles poderiam fazer a consulta em qualquer entidade registradora, que elas estariam interligadas e elas saberiam todas, se pesa sobre aquele bem que eu estaria oferecendo garantia, se pesa algum ônus ou não, ou, se não, podendo registrar esse novo ônus nessa nova operação, né? Ou seja, se criaria um mecanismo de concorrência aos cartórios. Os cartórios continuariam permitidos a registrar a garantia de bem móvel, mas eles passariam a ter um concorrente, né, que promete baixar o preço. E essa interoperabilidade. Você sabe se essa medida provisória está abrangendo isso? Não? Eu não tenho certeza, não tenho certeza. Tá. Eu sei que ela vai exigir interoperabilidade entre os cartórios. Tá. E aí, agora, se permitirá o registro de garantias móveis fora de cartório, eu realmente não sei te informar. Tá. Rogério, só para você conhecer, nós estamos até hoje coletando sugestões de todas as entidades de 15 ou 20, por aí, que já ofereceram sugestões escritas, todas tocam nesse ponto. Todas. Então, uma convergência, não tem ninguém que essa reclamação é geral e restrita. Então, só para ter esse dado para você aí. Nós tentamos a 897 fazer isso, mas o problema é que eu acho que esse seu survey aí não inclui os cartórios. Com certeza. Esses não vieram. Foram os grandes opositores. Quando nós propusemos isso, foi a proposição do governo, só que nós fomos derrotados nesse ponto. Eu acredito que deveremos propor de novo, e mesmo que não venha na medida provisória que será encaminhada em breve, vai ser sempre uma oportunidade para a frente parlamentar emplacar algumas emendas nesse sentido, né? Porque realmente, assim, não gosto nem de falar desse tópico, porque eu acho que realmente a palavra capitalismo cartorial tem muita base quando a gente olha essas coisas, né? Mas na 897 nós fomos derrotados, nós propusemos isso. Ô, Rogério, aproveitando esse ponto, caso não venha nessa medida provisória, e aí você sugeriu, tem um espaço para emenda, né? Se vocês tiverem algum estudo de vocês aí com a identificação, porque uma coisa é você autorizar as entidades registradoras a efetuarem o registro de garantias de bens móveis, tá? Outra coisa é a gente localizar no restante da legislação, em especial o Código Civil, quais são os artigos que têm que ser alterados, né? Porque para não dar conflito entre eles, né? Porque um artigo diz, o registro, entendeu? Então, se vocês tiverem isso levantado, seria interessante encaminhar para a comissão externa. Eu vou ver se o pessoal lá da Micro e da Secretaria de Direito Econômico, a subsecretaria, se eles têm. Nós aqui na Subsecretaria Agrícola não temos esse estudo, mas eu vou levantar se o pessoal tem e aí eu encaminho. Aí, uma outra questão, se não me engano, foi a medida provisória 958, que ela, se não me engano, é a 958, que foi a medida provisória facilitação do crédito, não foi isso? Alguma coisa assim, acho que a numeração era essa. Que caducou, né? Exato. E aí um dispositivo dela suspendia os efeitos de um artigo do Decreto-Lei 167, que exigia das instituições financeiras o seguro de bens discriminados na cédula, ou seja, bens oferecidos em garantia, né? Então, uma das ideias que estamos debatendo aqui ok, a medida provisória caducou, então a oportunidade é revogar esse dispositivo, porque
garantia é um problema da instituição financeira. Ela exige garantia, seguro ou não da garantia, ela exige se ela quiser. Não é a legislação que tem que obrigar. Está me entendendo? Você vê algum problema nisso? Não, eu a princípio concordo, porque eu acho que tem que ser facultada a possibilidade dela exigir. Agora, não obrigação. Exato, porque do jeito que está, é uma obrigação. Ok, e aí um outro ponto sobre seguro é o seguinte: em vários momentos nas nossas discussões foi levantado, e aí eu não domino, eu não entendo, perdão se eu estiver equivocado. O fato de que o seguro rural não é aceito como garantia de uma operação de crédito rural. Você tem você consegue desenvolver algum raciocínio a esse respeito? Por exemplo, o agricultor faz o seguro rural e aceita que o banco seja o primeiro beneficiário do seguro no caso de um infortúnio na colheita, né? Então, isso, teoricamente, na prática, funciona como uma garantia da operação, né? Uma garantia da operação está garantida ao banco que, se houver a indenização, a primeiro destinatário é o saldo devedor, para amortizar o saldo devedor. Se sobrar alguma coisa, vai e reverte em benefício. Você sabe se isso tem alguma restrição a aceitar essa garantia, esse seguro rural como garantia de operação? Algum impeditivo? Gustavo, isso é um assunto exclusivo do Banco Central. Porque se aquilo pode ser considerado uma garantia para efeitos de comprometimento de capital, Basileia, é a interpretação do Banco Central sobre Basileia, e a gente não pode, por alçada legal, se meter nessa história, não. E o ministro Paulo Guedes também não deixa a gente se meter nessa história, mas isso é um papo para vocês terem com o Banco Central, porque e não é nem com o pessoal do DEROP, né? Porque essa parte, se não me engano, é o DENOR, que é o pessoal que cuida dessa história de comprometimento de capital. A gente não tem como se meter nessa história mais uma vez. Obrigado. Rogério, a ideia na conversa que a gente teve é usar os seguros, o seguro de crédito, né, que é o seguro agrícola, como duas modalidades, né? Que ele pudesse vincular como garantia nas operações de crédito rural, neste caso, dispensando a hipoteca, se fosse o caso, e também como mitigador de risco das operações, aí já no sentido de Basileia, tá? Então, a gente trata com o pessoal lá do Bacen. Beleza. Isso é exclusividade deles. O Ministério da Economia não tem... Nem o ministro Paulo Guedes pode mudar isso, só o Banco Central, propriamente dito, porque isso é delegação exclusiva deles. Obrigado. Eu pergunto, Rogério, você quer fazer mais alguma manifestação? Não, de minha parte, eu acho que tivemos uma conversa bem proveitosa aqui. Eu só queria, se permitir, se der, Rogério, só fazer um comentáriozinho para voltar Manda abraço. Só em relação à questão dos recursos livres, voltando um pouquinho, porque o assunto é interessante, roda rapidinho, está parecendo jogo bom. Jogo Fla-Flu, por exemplo. Bom para o Fluminense, né? Mas o seguinte... E para o mundo. Falando em Fluminense, essa caneca atrás de você é Fluminense, Rogério? Tá um reflexo bem no meio dela. Agora melhorou muito. Ele já sabia, Rogério. Ele perguntou só para puxar assunto, que ele é botafoguense também. Bom, mas, Gustavo, é só em relação aos recursos livres. Olha, no Manual de Crédito, ele já tem um capítulo que trata dos recursos livres. Os recursos livres, eles já podem ser com o prazo, a taxa de juros, essas coisas todas são de livre negociação entre as partes. Não tem problema nenhum. O que tem de problema, como a gente falou no início da nossa reunião, é a questão de classificar como crédito rural.
Ou seja, para ser crédito rural, pelo conceito atual, ele tem que ter uma coordenada geodésica, ele tem que ter um produto e ele tem que ter um produtor rural para fazer a operação. Então, para ser considerado crédito rural no conceito de hoje, ele já está lá no Manual de Crédito Rural, lá no capítulo, nos recursos, no 63, no MCR 63. Então, ele já diz lá como é que as operações de crédito rural vão funcionar. Então, se por acaso ainda tiver havendo alguma coisa que não está sendo bem compreendida, ou alguma coisa que vocês acham realmente que tem que entrar lá, e que seja da competência do Conselho Monetário Nacional para definir isso daí, aí manda para a gente, que a gente já vai olhando isso também. Porque nós temos interesse também de que saiam as operações de crédito rural com o máximo de recursos possíveis aí, entendeu? Uma das ideias que surgiu a esse respeito, Elismar, foi dispensar nos recursos livres algumas exigências, até mesmo com relação ao SICOR, você entendeu? Sempre objetivando a redução do custo operacional. Mas mesmo do SICOR... Talvez até não, por exemplo, talvez não seja o caso de suprimir todas as exigências, mas reduzir, no caso das operações com recursos livres, o número de custos que tem que ser preenchidos, porque eles alegam que é uma questão manual, né? E que leva muito tempo, eles têm um custo elevado, e que a sugestão deles seria, nessas operações de recursos livres, falar, então vamos falar qual que é o mínimo necessário no SICOR, tá, para um registro de uma operação com recursos livres. Daí elenca, né, para o governo um monitoramento mínimo, né, mas reduzindo, jogando para baixo o custo operacional. Talvez o efeito disso seria uma maior disposição em jogar mais recursos nesse tipo de operação com recursos livres. Então, aí, Gustavo, a gente já tem lá no 63... Só um segundinho aqui, que eu vou ter que me despedir agora. Agradeço aí o convite, estamos abertos aí para continuar qualquer discussão aí. Vou deixar, o Mazinho vai ficando por aí, eu tenho que sair agora nesse momento, tá bom, Gustavo? Saúde aí o Jânio, o doutor Neri também, um grande abraço. Jânio, saudações ao Felipe. Boa sorte para o Botafogo e para o Grêmio, estão precisando. Um abraço, Gustavo. Até logo, então, pessoal. Tchau, Rogério, um abraço. Um abraço. A gente agradece a sua presença, tá? As contribuições. A gente está ciente daquela questão lá que a atribuição de vocês, as CMNE, as normas do CMNE e tudo mais, a gente está ciente disso. Valeu, obrigado, viu? Elismar. Opa! Sim, você entendeu a questão aí? Eu entendi. Entendi sim, Gustavo. A gente... porque tem uma parte lá que são documentos que o Banco Central exige para poder fazer lá os registros que ele precisa fazer no SICOR. A outra parte, eu acho que o 63, com essa revisão que a gente fez por último agora no MCR, ela deu uma bela limpada, né? Então, nós temos aí duas possibilidades. Uma é dar um checklist no 63 para saber o que se pode ou não liberar dali. Por uma leitura rápida aqui, eu acho que não teria assim, grandes complicações aqui no 63. Porque o que interessa mesmo é taxa de juros e prazo de reembolso, né? E o que o Banco Central precisa, e que nós precisamos para caracterizar como crédito rural, que seja o produtor rural, que tem uma coordenada geodésica, que tem um produto, né? Então, isso está lá. Agora, naquela lista do Banco Central, e aí seria o segundo ponto, seria fazer também um checklist naquelas exigências lá de documentação ou de campos que precisam ser preenchidos lá no Banco Central, para ver o que realmente o Banco Central
poderia entender que, nesse caso dessas operações, ela poderia ser dispensada. Aí você diz para todas as fontes? Para o quê? Para todas as fontes de recursos? Olha, do mesmo jeito, eu acho que se tem alguma coisa que está lá naquela listinha e que, por conta das outras fontes de recursos, não seria uma coisa necessária, obviamente a gente tem que ouvir o Banco Central, porque ele deve ter lá alguma necessidade de fazer esse registro, porque quando a gente vai fazer um estudo, quando a gente vai fazer uma pesquisa aqui do Banco Central, a gente quer saber o mínimo detalhe, a gente quer saber qual o valor, para quem foi, quando foi, em que lugar que foi, como é que funcionou toda aquela operação. E a gente precisa saber se é com recurso livre ou se não é. Então, essas marcações, ela precisa. Agora, aquela listinha, eu concordo com você, tem uma listinha que é bem grande. Agora, daí a gente chegar, quer dizer, eu não tenho condições de sozinho dizer, isso aqui não precisa, isso aqui não precisa, isso aqui não precisa. Por quê? Porque o sistema está lá no Banco Central. Agora, aqui, do ponto de vista da regulamentação dos recursos livres, o que está dito aqui no MCR 63, que foi colocado pelo Conselho Monetário Nacional, é que você pode sim utilizar os recursos livres para fazer uma operação de crédito rural, desde que ela seja caracterizada como operação de crédito rural para um produtor rural devidamente caracterizado, ou assim definido. Não, tá. Então, na prática, o que eu estou dizendo? Na prática, eu estou dizendo que hoje você já pode fazer essas operações com prazo livre, com taxa de juros livre. Isso você já pode. Mas tem que ser uma operação de crédito rural para produtor rural. A finalidade também? A finalidade também, porque as finalidades do crédito rural, conforme a lei, são 3, né? Aliás, são 4. Aliás, conforme a lei, nem tem. Conforme ao decreto 58.380, ele fala lá em comercialização, industrialização, investimento e custeio. Então, são essas 4 operações. E algumas outras que são específicas, né? Que agora, deixa eu ver o que poderia ser. Por exemplo, no caso dos pronafianos grupo B, ele pode pegar algumas operaçõezinhas lá que não é considerado nem custeio, nem investimento, nem industrialização, mas que ele pode pegar para melhorar o negócio dele lá. Mas são casos muito pontuais e definidos em lei. Mas para o público que nós estamos conversando aqui, eu acho que ele teria que estar aqui. Então, tem outra operação, tem outra finalidade que poderia ser. Agora, se a finalidade não for nenhuma dessas, aí fica mais difícil da gente fazer pelo Conselho Monetário Nacional. Aliás, eu não diria que nem difícil, eu acho que não dá para a gente fazer pelo Conselho Monetário Nacional. Aí teria que mudar a lei para dizer, olha, as finalidades do crédito rural são... Aí você vai dizer que é custeio, investimento, industrialização e o que mais que teria, né? Porque eu acho que a maior parte das operações estão aí dentro. Eu não conheço todas as operações, mas eu queria entender, por exemplo, tem alguma outra operação que seria, que não estaria aqui na comercialização? Armazenagem e comercialização, compra de estoque, quer dizer, estocagem também, armazenagem. Que quando eu falo armazenagem, eu falo de armazenagem do produtor rural que armazena para vender depois. Quando eu falo de estocagem, eu falo de uma indústria estocando para utilizar o produto em seguida, entendeu? Então, eu acho que essas operações aqui abrangem tudo. Mas se tiver alguma que aí, por acaso, não esteja aqui incluída, aí a gente discute, a gente vê e tal, porque aí poderia ser alguma coisa que ou se alteraria na lei ou se alteraria no decreto 58.380. Legal. Você poderia, Elismar, aquele desenho das fintechs utilizar recursos das exigibilidades, o desenho que vocês estão pensando aí qual? Porque, olha só, o banco, a instituição financeira repassaria recursos para a fintech pegaria esse recurso e ela concederia o financiamento de crédito rural direto ao pontuário, ao agricultor? Ou é um mecanismo? Não, a lógica que a gente está trabalhando aqui é o seguinte: para ser crédito rural, ele tem que atender ao produtor rural, tá certo? Certo. Então, ele está lá. E nós estamos trabalhando em cumprimento de exigibilidade, não no direcionamento específico.
Sim. Certo? Por quê? Porque a fintech não é um beneficiário do crédito rural e nem faz operação de crédito rural, ok? Mas ela faz uma operação de crédito que, diretamente ou indiretamente, às vezes, ela vai dar dinheiro para um produtor rural, quer dizer, uma fonte adicional de recursos que o produtor rural vai usar. Então, a fintech, ela vai captar algum recurso. Então, ela capta para ela emprestar, tá certo? Ela capta na exigibilidade de alguém? Aí ela vai captar o que a gente está trabalhando, que ela capte via um fundo, via alguma coisa assim, entendeu? E aí, a instituição financeira, que é a que tem a obrigação de cumprir a exigibilidade, a instituição financeira fica com a obrigação, inicialmente, de fazer a conferência, ou seja, ela é corresponsável de olhar se aquele dinheiro que ela passou para a fintech passa ou via fundo ou alguma coisa, porque a instituição financeira pode aplicar no fundo, ou pode criar um fundo, e o fundo e a fintech utiliza esse fundo para fazer o financiamento lá do produtor rural. Mas o fato é o seguinte: eu preciso de um tomador e eu preciso de um fornecedor de dinheiro, de uma fonte de recurso. Por quê? A minha dificuldade de visualizar era o seguinte, porque eu imaginava que seria alguma coisa semelhante a um banco passando por uma cooperativa de crédito, um determinado aporte de recursos de exigibilidade, e essa cooperativa de crédito aplicando junto ao agricultor. Eu estava imaginando que a fintech faria a mesma coisa. Pois é, a gente estava trabalhando numa coisa que você tem razão. Ele funciona mais ou menos assim. Só que a fintech é uma entidade a mais, né? Isso. A fintech ela não faz a operação direta, tá certo? Ela não controla se o cara está crédito rural, se o cara não está. Então ela não tem essa condição. Então a fonte de recursos dela, qual vai ser? Porque a fintech também ela não vai no banco, pega dinheiro ou pega um reparo. Vamos lá. Hoje já existe o tal do agente de crédito. Isso. Né? Que é isso que você está dizendo. Então, a fintech ela não vai atuar como um agente de crédito do produtor rural. Ela vai fazer a operação de fintech. Ela vai fazer a operação dela lá com tudo. O que a gente precisa saber, e aí é o banco que tem que ter esse controle, porque é ele que, no final das contas, vai ter que cumprir a exigibilidade, o banco vai olhar lá e vai ver, olha, esse dinheiro que eu trabalhei aqui, ele passou por uma caixinha, depois passou para outra, depois passou para outra, e por último chegou no produtor rural. Eu confio nisso? Confio. Então ele pega e cumpre a exigibilidade dele. E aí, de tal modo, e aí por isso que o Banco Central também está trabalhando nisso, porque ele precisa ter esse controle para saber se nós estamos beneficiando lá o produtor rural com o crédito rural. É o que acontece com a LCA, por exemplo. Tem lá uma parte da LCA que é para financiar crédito rural, a outra parte não. Isso. Na poupança rural, você tem lá uma parte que é para poupança rural e tem uma parte que não é também para que não é, uma parte da poupança rural para crédito rural, dessa parte que é para crédito rural, tem uma parte que é com a equalização e tem a outra parte, os outros 35%, que são livres, quer dizer, a instituição financeira pode operar de qualquer jeito. Então, quando você faz essa operação aqui, para ela dizer que ela está cumprindo a exigibilidade dela do recurso obrigatório, ela vai deixar de cumprir a operação que ela fez direta lá com o produtor rural, ou seja, a instituição financeira descontou uma CPR, ou fez uma cédula de crédito rural, ou fez alguma coisa lá, ela vai cumprir aquilo da exigibilidade do crédito rural, mas ela vai cumprir aquilo também quando ela colocar dinheiro em um fundo e esse fundo for comprado por uma fintech que vai pegar e vai utilizar, sei lá, o rendimento, ou o recurso, ou a forma como ela vai fazer, ou outra forma, mas que esse dinheiro chegue na ponta para o produtor rural. A gente até conversou com o pessoal das fintechs, aquela associação de fintechs, e eles ficaram de me procurar ainda essa semana para detalhar um pouco para ele, porque eu falei exatamente para ele isso. Nós precisamos de ter o início do recurso e a fonte do recurso.
para eu chegar no momento, porque a fintech, Gustavo, embora a gente ache que seja uma coisa similar a um agente de crédito, mas ela não vai funcionar como um agente de crédito, da forma como a gente está acostumado. Então, a gente, para sair dessa caixinha, nós vamos ter que criar alguma forma de controlar, de saber qual a fonte de recursos que a fintech tem, para ela repassar para o produtor rural de um lado, e para que essa fonte de recursos seja obrigação do banco lá na frente. Por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui que talvez seja mais apropriado. Olha só. A indústria de sei lá, uma agroindústria aí de soja, o produtor rural emitiu uma CPR para ela e ela recebeu o dinheiro e o produtor rural recebeu o dinheiro da agroindústria, tá certo? Então, o produtor rural está com o dinheiro ou com os insumos, mas no fundo é o dinheiro. Essa CPR que está aqui, ela não era uma operação considerada de crédito rural, tá certo? Certo. Por quê? Porque foi uma operação que saiu foi uma operação feita entre entes privados e eles não são recursos controlados, tá bem? São recursos do mercado. No entanto, essa CPR que está na indústria, ela poderia ir no banco e descontar essa CPR. E essa CPR da indústria, descontada no banco, até a Lei 13986, ela não podia ser considerada crédito rural. Por quê? Porque era uma operação entre uma indústria, que não é beneficiária do crédito rural, com uma instituição financeira. Seria uma operação de mercado comum. Com a Lei 13986, a lei disse o seguinte, olha, no caso da LCA, eu vou permitir que a indústria que fizer essa operação, o banco pode cumprir a exigibilidade disso. Mas se você tem uma operação, claro, olha, você tem uma CPR que está aqui, que ela beneficiou o produtor lá do outro lado, sem dúvida nenhuma, né? E a fintech, ela não, pelo que eu estou entendendo, ela não funciona como esse produtor rural, ou como essa agroindústria, e mesmo porque ela também não pode ir direto captar esse recurso de uma forma comum do banco, ou o banco fazer um repasse para ela direto. Eu acho que tem alguma legislação, eu não conheço muito essa legislação, mas tem alguma coisa que não diz. Então, o que nós teríamos que fazer aqui era dizer, olha, fintech, você tem uma fonte que veio do banco, que passou pelo banco em algum momento, né? Porque no caso da agroindústria, no primeiro momento, ela pode ter repassado para o produtor o recurso próprio dela. Mas aquela CPR garante que ela jogou o dinheiro para o produtor rural. Aí o banco vai e repassa o dinheiro para ela, né? Nesse outro, eu acho que tem um elo adicional aqui que a gente precisa destravá-lo para que essa operação que a fintech faz seja aqui. Eu pedi para o pessoal lá das fintechs, da AB Fintech, para eles me mandarem o fluxograma das operações dele. E eles ficaram de me mandar essa semana, a gente teve uma outra conversa essa semana. Então, se eu tiver alguma coisa com eles ainda essa semana, eu volto a falar com vocês. Legal. Porque a gente sabendo o fluxo direitinho, fica mais fácil para a gente mapear, entendeu? Legal. Só para entender, então, finalmente, a operação entre a fintech, a última operação que vai ser entre a fintech e o produtor rural, essa operação não vai ser uma operação de crédito rural, né? É isso? Não, ela não é uma operação de crédito rural normal. Hoje ela não é, tá bem? Ela não é. Isso. Né? E aí, mas tudo bem, a gente está vendo que tem dinheiro lá no crédito. Mas o nosso problema não é esse aqui. O nosso problema é, dinheiro foi para o produtor? Foi, beleza. Agora, onde é que a fintech vai buscar esse dinheiro? Porque se ela for buscar direto no banco, ela poderia ser considerada equiparada ou considerada alguma coisa como um agente de crédito, ou como uma agroindústria, ou como alguma coisa. Por quê? Porque ela catou o dinheiro no banco e repassou para o produtor. Só que a fintech ela não pode, se não me pisca a vista, ela não pode, ou ela não está querendo, porque essa operação pode sair muito cara para ela e não vale a pena ela fazer, de catar o dinheiro direto com o banco.
eu não conheço o sistema de funcionamento, mas pelo que eu entendi, eles querem buscar isso via fundos, né? Então, a instituição financeira teria que constituir um fundo. Esse fundo teria que ser vendido, essas cotas, com o dinheiro dela seria utilizado a fintech, porque a fintech ela investe em outras. A fonte de recursos da fintech é outra, não sei exatamente qual é. Então, por isso que eu pedi para ele o fluxo, porque mesmo conversando com eles não souberam me explicar direito como é que funcionava isso. Então, eu pedi para eles, me manda aí por escrito o fluxo direitinho. Onde é que você capta seu recurso, como que você capta esse recurso, ou com que embasamento legal você capta esse recurso, e como você repassa esse recurso para o produtor rural. Porque se o produtor rural, que na conta o produtor rural tem que ter algum dinheiro, né, no final das contas. Senão, não conta como exigibilidade. Então, o produtor rural precisa ter o dinheiro, a instituição financeira precisa ter fornecido o lastro em algum momento. Ainda que tenha aí 5, 6 elos aí, intermediários, no final das contas, só quem cumpre a exigibilidade é a instituição financeira. Isso. Então, no final das contas, a fintech vai ter que dizer que, ou a instituição financeira vai ter que dizer que passou esse dinheiro por alguém ou por vários elos até chegar no produtor. Então, é isso que a gente quer saber deles. Legal. Se você... Porque tem uma operação aí da fintech que eu não sei por que eles não sei se eles não entenderam ou se fomos nós que não entendemos direito, mas o fato é que eles não disseram exatamente como é que é a captação deles, para eles poderem colocar isso no mercado, entendeu? Para o produtor rural. Mazinho, na conversa que nós tivemos com ele, fazendo uma análise bem simplista, mas bem simplista mesmo, eles queriam ter o direito de captar DIR, tá certo? Então, uma fintech já vai no banco, eu sei, e capta DIR, depósito interbancário rural e faz a operação, entendeu? Como as cooperativas de crédito hoje fazem, né? E os bancos também fazem, né? Banco A para o banco B, banco A para a cooperativa de crédito, etc. Eles queriam entrar disputar esse mercado, entendeu? Deles captarem DIR e fazer a operação. Então, assim, pelo que eu entendi, assim, entendeu? Mas, olha, pelo que eu conversei com eles, Jane, eles... Vamos lá. Se ele for considerado uma operação, uma instituição financeira, por exemplo, tem fintech que é instituição financeira, ok? Ok, essa aí tranquilo. Então, essa está tranquila, ela pode fazer a DIR, pode fazer o que for. Então, quando ele me der o fluxo dele, ele vai me dizer, obviamente, qual é o foco da atividade dele, para ele saber, porque ele pode, como é que ele pode ter acesso ao recurso do sistema financeiro? Via DIR. Por quê? Porque as outras, tem bancos aí que não vão fazer operação de crédito rural e tem interesse de passar essa DIR, então se ele conseguir passar com algum ganho para ele, seria bom, mas ele poderia fazer só se a fintech fosse uma instituição financeira. Se ela não é instituição financeira, aí é outra regulação, que é isso que a gente tá comentando aqui. Porque se a regulação é de instituição financeira, e nós estamos falando de depósitos interfinanceiros, e nós estamos falando de crédito rural, nós estamos falando de Banco Central, só pode ser com instituição financeira. Senão, a gente não consegue fazer. Aí eu vou dizer o seguinte, tá bom, eu tenho uma instituição financeira, aqui pensando mais nesse argumento aí, eu estou falando assim, olha, eu tenho uma instituição financeira lá, o Itaú, ele não quer cumprir a exigibilidade dele toda, e ele quer fazer a DIR. Aí ele vai passar para quem? Ora, ele teria hoje, pela legislação de hoje, ele teria que passar para uma outra instituição financeira. Se a fintech não é uma instituição financeira, aí a gente teria que dizer, em algum lugar da lei, que a instituição financeira que passasse um recurso, e aí seria um recurso direto para a fintech, e aí, de novo, a gente tem que entrar no estatuto dessa fintech, ou no contrato social dessa fintech, para saber qual é a atividade base dela, para saber se ela pode receber esse dinheiro e repassar esse dinheiro para o produtor. Porque aí eu poderia dizer, claro que eu precisaria de lei para fazer isso, mas eu teria que ter
a capacidade dessa fintech, vamos lá, que ela não seja instituição financeira, mas que, primeiro, que no estatuto dela ela possa receber esse dinheiro de uma instituição financeira, né? Aí eu não precisaria falar nem... falar em exigibilidade é bom, porque tem muita gente que não cumpre, mas um cara que já está que tem um recurso livre lá, que acha que fazer uma operação com a fintech é melhor, ele poderia também, no último caso, tá? Então, ele vai fazer essa operação, mas a fintech tem que dizer, olha, eu posso captar esse dinheiro? Posso. Eu posso passar esse dinheiro para o produtor rural? Posso. É o foco de atividade? É o objeto, é o objeto social dessa fintech? Porque tem fintechs e fintechs. Então, tem que ter um objetivo social claro para dizer que ela faz esse tipo de operação. E a gente queria começar, para fazer uma coisa mais detalhada, com o Pronaf, né? Mas o Banco Central está ajudando a gente nisso, quer dizer, tudo isso que nós estamos falando aqui, Jânio, ainda está no campo das ideias, tá? A gente não conseguiu fechar, a gente fez aqui uma minuta de resolução aqui em maio, março, se não me engano, lá para trás, abril ou maio, não me lembro, que foi um pontapé inicial, mas foi muita contribuição em cima e a gente não conseguiu resolver. Mas como o Rogério disse, a gente está discutindo com o Banco Central e a gente quer ver se até novembro a gente coloca esse assunto já para valer, entendeu? E aí, se eles mandarem para a gente o fluxograma e o objeto social dele, vai ficar muito melhor, muito mais fácil. A gente saber em que ponto que a gente intervém, né? Porque não adianta a gente também criar uma norma ou criar uma regrinha toda aí o cara fala, não é assim que eu funciono, ou cai em outro, né, em outra dificuldade aí na frente. Mas, no campo das ideias, eu queria só te perguntar com relação ao recurso livre. Nós sabemos que hoje você falou das operações de comercialização, investimento e tal, tudo bem. Mas vamos pensar o seguinte, um caso concreto. Hoje, fundos de investimento fazem o que a gente chama, o que fazia-se lá no passado, que era chamado plano de negócio, que era você pegar uma área bruta, desmatar, corrigir, plantar, comprar máquina, etc., numa operação só. Como foi feito lá nos anos 80, 70, com os Prodesser da vida, né? Tá certo? Então, a minha pergunta é o seguinte, no recurso livre, como hoje nós temos, informatizou, melhorou, tudo isso nesse mundo de hoje, seria possível a gente incluir no recurso livre para produtor rural o financiamento de um plano de negócio, aí sim, por exemplo, 20 milhões, estou chutando aqui, tá? 5 milhões para custeio, para máquina, para não sei o quê, numa cédula só, com prazos e taxas diferenciadas, feito com recurso livre, entendeu? A ideia é para ter um instrumento de crédito só, em vez de você fazer 5, 6, 7 instrumentos de crédito para o mesmo produtor, o mesmo grupo. Se isso aí é o sonho, é o projeto, tem possibilidade ou descarga? Olha, não, isso daí, na minha opinião, ele já pode fazer. Mesmo porque hoje, Jânio, o cara que faz uma operação, por exemplo, de um crédito que é mais complexo, que é o ABC, ele já faz aquelas operações lá, quando ele faz uma operação lá de integração de custeio de lavoura, pecuária e floresta, ele já faz várias operações. Hoje, o banco faz um contrato, se não... Posso até estar enganado, mas a informação que eu tinha é que o banco faz um contrato só hoje. Se o mutuário tiver as garantias suficientes para pegar, ele já faz esse plano de negócio dele naquele contrato e o mutuário tem a garantia. Geralmente ele não faz isso, por quê? Porque a garantia do mutuário não é suficiente. Quando a garantia não é suficiente, obviamente ele tem que fazer uma operação por vez. Mas se o cara deu uma garantia para o banco que o banco achou suficiente, ele já pode fazer a operação. Agora, essa operação é bacana. Agora, lá no Sicor, ele vai registrar uma coisa de cada vez. Ele vai registrar, olha, a primeira parte aqui, ele vai ter um custeio e ele vai liberar esse custeio no dia X do mês Y e ele vai pagar esse custeio daqui a algum tempo. Que aí o banco vai decidir com o mutuário qual é o tempo que ele vai pagar nesse custeio. Okay. Aí, quando é que ele vai liberar a outra operação? Ele vai liberar a outra operação só no outro ano. Ou então, 6 meses depois ele libera a outra parcela da operação. É um investimento que ele quis, ele liberou.
o banco vai lá e coloca na mesma coordenada geodésica, para o mesmo produtor, ele fez uma operação de custeio. Aí ele fez, isso foi um empreendimento. Aí ele fez, na mesma coordenada geodésica, para o mesmo produtor, ele fez uma operação de investimento. Isso é outro empreendimento. Aí, na mesma operação, na mesma coordenada geodésica, no mesmo produtor, ele fez uma operação de estocagem de produto. Fez lá, construiu um armazém, alguma coisa. É outro empreendimento. Mas o contrato pode ser o mesmo. Então, se não tem esse contrato, ou é uma questão de compliance do banco, e eu acho que, nesse caso, se nós estamos trabalhando num grupo que é para desburocratizar, não valeria a pena a gente obrigar o banco a fazer isso, entendeu? Por quê? Porque ele depende depende de quê? Depende da garantia, depende do relacionamento com o cliente, depende de uma série de coisas que é uma relação negocial, entendeu? Ô, Mazinho, isso que você está falando se assemelha àquele contrato de abertura de crédito lá da lei que criou a CCB, Cédula de Crédito Bancário, né? Tem aquela contrato de abertura de crédito, que é um único contrato, a garantia está vinculada a esse, e debaixo das cédulas filhas. Né? Poderia ser, mas é que o banco hoje, ele, por exemplo, se tem um cliente lá, o banco tem um cliente que ele tem uma boa garantia e esse cliente está disposto a oferecer essa garantia para o banco estabelece um limite de crédito para ele, independentemente do que ele vai utilizar aquele dinheiro. Então tá, aí vamos supor lá, né? O banco liberou lá um crédito de 20 milhões para esse produtor aqui do exemplo que eu e o Jânio estavam conversando. O cara fez lá, estou com crédito de 20 milhões lá. Aí ele faz um contrato de crédito com o banco, faz uma operação de crédito com o banco, que eu vou querer, sei lá, ele vai desbravar uma área lá, está fazendo uma área, quer mudar de cultura, quer fazer o quê? Então eu preciso de dinheiro para custeio, preciso de dinheiro para comprar máquina, preciso de dinheiro para botar meu produto, quando eu estiver aqui, enquanto eu não vendo. Ele faz uma operação, só pelo menos, até onde eu sei, obviamente os bancos poderiam dar o detalhamento dessa operação, mas até onde eu sei, ele faz um contrato só. Agora, o registro no Sicó, e aí como a lei diz que o crédito tem que ser oportuno e que o Conselho Monetário Nacional diz que o banco não pode pegar o dinheiro e liberar para ficar na conta do mutuário, lá fazendo, ainda mais agora que a inflação voltou a crescer, a galera quer fazer um investimentozinho lá, ele não pode fazer isso. Então, conforme ele for liberando o recurso, conforme a finalidade, ele registra no Sicó aquela finalidade, que é com o mesmo mutuário no mesmo lugar, só muda a finalidade. Cada vez que ele mudar um desses 3 itens que constituem o crédito rural, ele tem um outro empreendimento. Ele registra separado esse empreendimento. A gente teve uma reunião com o pessoal do BTG, né? E perguntamos para eles se esse contrato de abertura de crédito estava sendo praticado, né? Disseram que não, por restrições nos cartórios, porque o cartório, no pleno vigor do contrato de abertura de crédito, teria um único registro da garantia hipoteca, por exemplo, né? Porque o contrato de abertura de crédito ele pode valer por 10 anos, por exemplo, e ao longo dos 10 anos, várias operações de custeio, né? Sim. E parece que os cartórios botaram alguma restrição lá, porque, obviamente, eles iam perder receita, né? Mas sim. E aí eles levantaram alguma restrição que a gente está, inclusive, em busca de identificar qual é a restrição para, se for o caso, uma medida legislativa resolvendo isso, né? Olha, qual é a questão? Eu sei qual é. A gente tentou discutir um pouquinho esse assunto, Gustavo. Por quê? Porque na prática a questão é da garantia, né? Uma vez que o banco faz vamos lá, o banco faz a operação, ele pega lá o cliente dele, o mutuário, dá aquela garantia, ele tem que registrar que aquela garantia é para uma operação. Aí, quando o cartório vai fazer aquela operação, como ele tem alguns que trabalham com percentuais, mas sempre limitado a um teto de emolumentos, quando ele bate aquele teto de emolumento, ele deveria não cobrar mais disso. Só que cada vez que
o mutuário vai fazer uma operação, por exemplo, se ele tira um custeio e vai ter que desmembrar essa garantia, ou ele vai ter que dar as garantias replicadas, sei lá, aí o cartório não quer. Fala, não, esse produto aqui já está, ou essa garantia aqui já está vinculada a determinada operação. E aí o banco não tem interesse nenhum de pegar uma garantia em segunda, como é que é? Segundo nível, não. Segundo grau. Segundo grau, né? Uma garantia de segundo grau, nenhum banco tem interesse de fazer isso. Quando o cara já olha assim, só se for um cara muito ricão, que tem outras coisas, que consiga separar os bens que ele deu em garantia lá de alguma forma. Mas nos casos que não. Agora, vamos lá, vamos dizer que um cara, nesse seu exemplo aí, que um cara ele opere só com um banco, que ele tenha só aquela garantia lá geral e que ele tenha só uma propriedade onde ele trabalha aqui. Como que o cartório poderia implicar com esse cara? Aí eu teria que perguntar para o banco, porque realmente eu não sei qual seria a implicação, porque a operação lá, a garantia está dada, o limite de crédito está dado, né? E o banco, né? Só se o banco disser para o cartório, olha, eu quero essa garantia aí, porque eu vou fazer várias operações com o cara. Aí o cartório chega, não, então você tem que me dar uma de cada vez, porque eu quero um registro de cada vez, né? Só se for isso, mas eu não tenho condições de... né? Legal. Júnior, você tem mais alguma pergunta, Júnior? Não, somente agradecer ao Mazinho aí pela disposição, pela boa vontade, pelo interesse, como sempre, dando show de competência aí. Mazinho, obrigado. Acho que o Neri teve que se ausentar agora. Obrigado pela atenção de vocês, viu? Se você puder encaminhar para a gente aquela, se for possível, né? Encaminhar esse desenho do fluxo das fintechs, seria bom para a gente poder entender também. Tá, eu vou ter uma reunião com eles essa semana e aí a gente vai ver se eles já trazem alguma coisa. O e-mail da comissão externa aqui foi o e-mail que enviou o convite para o Rogério Boeri. Tá bom. Queria por lá para a gente receber formalmente, tá? Legal. Tá jóia. Obrigado pelas explicações, pelo seu tempo aí. Valeu, eu que agradeço. Aí, se vocês tiverem aí alguma coisa que quiserem, para a gente já estudando, que tiver no âmbito de competência do CMN, quiserem ir mandando, a gente já vai olhando. Pois é só uma coisinha? Manda. Não tem esse negócio, não. Tem uma coisa maior? Então manda do mesmo jeito que a gente já vai olhando também. Valeu, muito obrigado. Tá bom? Valeu, um abraço. Beleza, tchau, gente. Obrigado, Tchau, Valeu, Mazinho. Grande abraço.